Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão relativa ao acento grave indicador de crase. Vamos ao enunciado. Leia com atenção essas orações, há 4 orações, e tem o seguinte questionamento. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase nas orações acima. Temos 4 orações, vou analisar cada uma. A primeira diz, a sala de visitas foi decorada com móveis a Luís XV. Primeiro ponto, a crase é um fenômeno quase que exclusivamente feminino, ou seja, ocorre com palavras femininas, até porque o acento grave indicador de crase decorre da contração da preposição a e do artigo definido feminino a. Logo, subentende-se que ocorre somente com palavras femininas. Porém, nessa primeira construção há uma exceção à regra. Por quê? Eu tenho um nome masculino, Luís XV, e o que ocorre? Quando eu conseguir subentender as locuções prepositivas a moda de ou a maneira de antes desses substantivos masculinos, a crase ocorre normalmente. Veja que a decoração ela foi feita à maneira de Luís XV, à moda de Luís XV. Quando eu consigo subentender essas locuções prepositivas, lembrando que locução prepositiva é um agrupamento de 2 ou mais palavras que exerce uma função de conectivo no período, um conectivo de palavras, o que ocorre? A crase ocorre obrigatoriamente, porque eu consigo substituir essa locução feminina no contexto. Então, a sala de visitas foi decorada com móveis à moda de Luís XV, a maneira de Luís XV. Então, a crase é correta e obrigatória. Primeira construção, eu tenho o acento grave aí corretamente aplicado. Na segunda, eu tenho, não fui à casa hoje nem para almoçar. Primeiro ponto, eu tenho aí o verbo ir, conjugado o quê? No pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu tenho a primeira pessoa do singular com o sujeito oculto, eu. Eu não fui à casa. Agora, a casa tem uma especificidade. E no que consiste essa especificidade? Casa só tem o uso do artigo ratificado quando está especificada. Ou seja, quando há uma adjunta de nominal posposto ou especificando. Nesse caso, não há modificador nenhum, não há adjunta de nominal. E se não há adjunta de nominal, o que ocorre? A ausência da crase. Então a crase aí foi incorretamente aplicada. Haveria crase se fosse, não fui à casa de meus avós hoje. Esse de meus avós seria uma adjunta de nominal, modificaria o substantivo casa e ratificaria, confirmaria o uso do artigo. Como não ocorre, esse a é somente uma preposição. A preposição sozinha não constrói a estrutura que necessita do acento grave. Então, segundo a construção, tem uma aplicabilidade incorreta do acento grave. Vamos à terceira. De noite, amanheço. À tarde, anoiteço. É até um contraste, de certa forma, até um paradoxo, uma figura de linguagem nesse contexto. De noite amanheço, à tarde anoiteço. Primeiro ponto, esse à tarde se trata de quê? De uma locução adverbial temporal, Está indicando uma circunstância de tempo. Como está indicando uma circunstância de tempo, e é uma locução adverbial com uma palavra feminina, à tarde, a crase é automática e obrigatória. Lembrando que nas locuções prepositivas, conjuntivas ou adverbiais com palavras femininas, o acento grave indicador de crase é obrigatório e automático. E ele serve para diferenciar no campo semântico. Por exemplo, quando eu digo a tarde está muito bonita, eu não tenho essa locução adverbial temporal. Eu não tenho uma circunstância de tempo. Eu tenho simplesmente o artigo e o substantivo tarde posposto. Eu tenho um sujeito do período. Agora, quando eu digo dormir à tarde, esse à tarde não é o sujeito da forma verbal dormir. É uma circunstância de tempo inerente ao contexto. Então, a crase ela ajuda até a desfazer uma possível ambiguidade no contexto. Então, é aquilo, porque nesse contexto eu não posso dizer que à tarde dormiu, A não ser que eu esteja utilizando uma linguagem conotativa, que não é o caso, Então, nessa terceira construção, o acento grave indicador de crase foi corretamente aplicado. Vamos à quarta construção. A água caía no assoalho gota a gota. É sabido que crase com palavras repetidas é vedada, proibida. Só que
Tem que se tomar cuidado com isso. Por quê? Porque crase com palavras repetidas é proibido quando indica uma circunstância de quê? Uma circunstância adverbial, que é justamente esse caso. Quando eu digo a água caía no assoalho gota a gota, significa o quê? É um modo que ela caía, é a maneira que ela caía. Constitui, então, uma locução adverbial de modo, né? Eu tenho gota, substantivo, o a preposição, e gota, substantivo também. Toda essa locução indica um modo, o qual a água caía no assoalho. Então, a ausência do acento grave indicador de crase está correta. Nesse caso, é proibido. Agora, há casos específicos em que ela pode ocorrer. Quando há um verbo bitransitivo, por exemplo, declarei guerra à guerra. Declarei uma coisa, guerra, a outra. Nesse caso, eu tenho um objeto direto e depois um objeto indireto, que admite artigo e a preposição, então a contração ocorre. Então, tem que se tomar muito cuidado com essas construções para não errar na prova. Entendeu? Nesse caso, tudo bem, é uma locução adverbial que indica um modo ou a maneira a qual a água cai no assoalho, então não há problema nenhum. O acento grave aí é proibido, vedado. Dito isso, vamos às alternativas analisar qual é a correta. Na primeira diz que em 1 e 4 o uso da crase é dispensado. Em 1 a crase ela ocorre obrigatoriamente, corretamente. Então, letra A já está incorreta. Na letra B diz, somente em 1 o uso da crase é dispensado. É errado, né? O uso da crase é correto e obrigatório nesse contexto. Letra B, descartada. Na letra C tem, em 3 o uso da crase é obrigatório. Correto. Esse é o gabarito da questão. Por quê? Eu tenho uma locução adverbial com palavra feminina e o acento grave indicador de crase é obrigatório. Não há facultatividade de uso. Ele é obrigatório até para diferenciar semanticamente. Então, letra C é o gabarito. Mas vamos olhar as letras D e E. Na letra D diz que somente em 4 a crase está errada. Em 4 a crase está errada. Agora, na segunda construção, a crase também está incorreta, né? Porque a crase ela não está especificada. Se ela não está sendo modificada por adjunta de nominal, o artigo não é ratificado, não é confirmado. Então, só tem o a preposição em virtude do verbo ir, né? Então, a letra D não pode ser o gabarito. Na letra E nós temos, somente em 2 e 3 a crase é obrigatória. Em 3 a crase é obrigatória, mas na segunda construção, como eu já mencionei anteriormente, a crase é o quê? É vedada, é proibida. Eu não tenho aquele especificador para ratificar o uso do artigo, para confirmá-lo, então a crase não ocorre. Eu só tenho a preposição. Gabarito da questão, então, é letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.